Ela caiu no chão da escola sem aviso. O coração dela quase parou ali mesmo, no meio do recreio. Aos 7 anos, Lorena teve poucos minutos para viver, e só um médico ousou lutar contra o tempo para salvá-la. Anos depois, ela voltou. Não como paciente, mas como médica. E quem estava lá, assistindo de pé, com lágrimas nos olhos? O mesmo homem que um dia salvou sua vida. Essa história vai te fazer acreditar que ninguém cruza nosso caminho por acaso. Lorena tinha apenas 7 anos quando tudo mudou. Era uma manhã comum, dessas em que o sol bate preguiçoso nas paredes da escola e as crianças correm pelos corredores com suas mochilas coloridas. A aula de matemática havia acabado e ela, com seus cabelos presos em 2 tranças e o uniforme ligeiramente amassado, correu para o pátio como fazia todos os dias. Gostava de brincar, de pular corda, gostava de rir, gostava de viver. Naquele dia, porém, algo estava estranho. Ela sentiu uma tontura leve ainda na sala de aula, mas achou que era só cansaço. No pátio, ao dar o 3º salto, seus pés não voltaram mais ao chão com firmeza. Seus olhos piscaram rápido, o mundo girou, e num segundo ela desabou no meio do concreto. O barulho do corpo caindo foi abafado pelo alvoroço das crianças ao redor. "Professora! A Lorena caiu!" gritou um menino enquanto outros se afastavam assustados. A professora Letícia correu, ajoelhou-se ao lado da aluna e tocou seu rosto. Estava pálido, os lábios levemente arroxeados. O coração da menina batia de forma estranha, quase como se estivesse hesitando entre parar ou continuar. "Liga para a ambulância! Agora!" gritou a professora com os olhos marejados. Os minutos seguintes foram um borrão. A escola entrou em estado de choque. A diretora chamou os pais. O pátio foi esvaziado. E Lorena, deitada, parecia dormir profundamente, como se tivesse sido tirada do tempo. A ambulância chegou em 10 minutos. Para quem assistia, pareceram horas. 2 paramédicos desceram rapidamente e assumiram os primeiros socorros ali mesmo. Oxigênio, monitoração, avaliação rápida, pulso fraco, saturação baixa. "Temos que correr", disse um deles enquanto colocava o colar cervical na menina e a deitava na maca com cuidado. A mãe de Lorena chegou exatamente no momento em que a maca entrava na ambulância. Gritou o nome da filha, correu, tentou subir no veículo, mas foi contida pelos profissionais. "Senhora, vamos levá-la direto para o Hospital Central. A senhora pode nos seguir de carro." Os olhos da mãe eram um espelho de desespero. Ela assentiu, quase sem respirar. O pai dela chegou logo em seguida, e os 2 seguiram o carro, com a sirene ligada, abrindo caminho no trânsito como se cada segundo fosse uma eternidade. No hospital, os exames foram feitos com urgência, e o que parecia um simples desmaio revelou algo muito mais profundo, muito mais perigoso. "Cardiopatia congênita", disse o médico após ver os primeiros resultados. O coração de Lorena tinha uma malformação que impedia o fluxo normal do sangue. Era como se parte do coração estivesse exausta, desde o nascimento. Algo silencioso, invisível, mas fatal. A equipe médica reuniu-se, chamaram especialistas, discutiram possibilidades e chegaram a uma decisão. Seria necessário operar, e logo. Mas havia um problema. Era uma cirurgia delicada, de alto risco. Poucos cardiologistas pediátricos aceitariam fazê-la em um caso tão instável, com uma criança tão pequena e em estado tão crítico. Foi então que alguém sugeriu: "E se chamarmos o doutor? Henrique?" Silêncio. Depois, um olhar de esperança. Dr. Henrique era conhecido no meio médico como alguém firme, habilidoso e com um histórico impecável de cirurgias de alta complexidade. Mas também era reservado. Tinha fama de aceitar apenas os casos em que realmente acreditava. Mesmo assim, o contato foi feito. Um médico assistente ligou, explicou o caso com detalhes e, surpreendentemente, ele disse apenas: "Estou indo." Quando o Dr. Henrique chegou ao hospital, o clima mudou.
Usava um jaleco branco simples, os cabelos já um pouco grisalhos e uma postura de quem já havia enfrentado a morte, e vencido algumas vezes. Entrou no quarto de Lorena em silêncio. Observou os monitores, ouviu os relatos dos colegas e então aproximou-se da menina. Ela dormia, com tubos e sensores ligados ao corpo pequeno e frágil. Dr. Henrique olhou para ela e então para os pais, que o aguardavam com os olhos cheios de lágrimas. Eu sei que vocês estão com medo, disse ele com a voz calma. E com razão. Mas essa menina tem algo que me fez vir até aqui. Vontade de viver. Vamos lutar por ela. Os pais assentiram, emocionados. Pela primeira vez, alguém havia falado com fé, com confiança. Não apenas sobre riscos e estatísticas. Dr. Henrique se afastou e começou os preparativos para a cirurgia. Não havia tempo a perder. No centro cirúrgico, os profissionais se movimentavam como uma orquestra silenciosa, cada instrumento sendo preparado, cada passo sendo seguido com precisão. Do lado de fora, os pais de Lorena rezavam. No centro de tudo isso, estava uma menina que só queria voltar a brincar no recreio, e um médico que decidiu dar a ela essa chance. O hospital parecia congelado no tempo quando o Dr. Henrique chegou. Ele entrou em silêncio pela ala pediátrica. Alto, postura reta, jaleco branco limpo, sapatos firmes no chão. Era conhecido por ser discreto, mas os olhares dos profissionais ao seu redor mostravam respeito. Todos sabiam. Quando ele aparecia, era porque a situação era grave e havia esperança. No corredor, a mãe de Lorena se levantou ao vê-lo. Os olhos cansados dela se encontraram com os dele. Ele apenas assentiu com a cabeça, num gesto que misturava respeito e compromisso. Dr. Henrique não era homem de muitas palavras, mas sua presença bastava. Entrou no quarto. Lorena estava inconsciente, ligada a monitores que piscavam e apitavam com frequência irregular. Seu pequeno corpo parecia frágil demais para tudo aquilo. Ele se aproximou com cuidado, observando os dados no visor, escutando a respiração assistida, o ritmo do coração. Está lutando, sussurrou ele quase para si mesmo. Olhou os exames com atenção. Cada linha, cada curva. Fez perguntas curtas aos enfermeiros, confirmou doses de medicação, avaliou a estrutura do coração nos relatórios de imagem. Depois, saiu do quarto e se dirigiu aos pais. Eu vou operar. A situação é muito delicada, mas ela tem chance. Se agirmos agora, podemos salvá-la, disse com firmeza. A mãe chorou. O pai segurou as mãos dela com força. Pela primeira vez, sentiram que alguém estava realmente disposto a lutar ao lado deles. A equipe cirúrgica foi acionada, o centro cirúrgico preparado em menos de 40 minutos. Dr. Henrique trocou o jaleco. Lavou as mãos em silêncio. Colocou a touca, a máscara, as luvas. Respirou fundo e entrou. A sala ficou em silêncio. Apenas o som dos aparelhos monitorando a frequência cardíaca da menina quebrava o ar tenso. A equipe estava pronta, cada um em sua posição. Luzes posicionadas, instrumentos estéreis ao alcance. Vamos começar, disse ele com a voz baixa e firme. Do lado de fora, os pais se ajoelharam em uma pequena capela improvisada no hospital. Rezaram, prometeram, choraram, esperaram. As horas se arrastaram. No centro da operação, doutor. Henrique lutava contra o tempo. Corrigiu o defeito no coração com mãos seguras, como quem costura um tecido rasgado pela vida. Cada movimento era milimétrico, cada decisão crucial. Até que, finalmente, o silêncio da sala foi interrompido. Ritmo normalizado, disse o anestesista. Dr. Henrique respirou fundo. A tensão escapou pelos ombros. Terminou os últimos pontos. Conferiu tudo, mais uma vez. E então olhou para a equipe. Conseguimos. Ao sair da sala, foi direto encontrar os pais. A cirurgia foi um sucesso. Ela está viva. E vai se recuperar. A mãe desabou em lágrimas. O pai abraçou o médico com força, como se estivesse segurando o próprio destino. Naquele dia, o impossível aconteceu. E Lorena renasceu.
Lorena acordou 2 dias depois da cirurgia. Seus olhos se abriram devagar, ainda pesados pelos sedativos. A luz do quarto era suave, e ao lado dela, sua mãe segurava sua mão, com lágrimas nos olhos e um sorriso de alívio no rosto. Você está bem, meu amor? Você voltou pra gente. O coração da menina, agora reparado, batia mais forte, mas havia outro coração fora do peito dela, que também estava mudando. Dr. Henrique começou a visitá-la todos os dias. Às vezes, apenas observava de longe. Outras, sentava ao lado da cama e puxava a conversa. Perguntava sobre brinquedos, filmes, até o que ela queria ser quando crescesse. Quero ser igual a você, disse ela ainda com a voz fraca. Ele sorriu. Pela primeira vez, um sorriso sincero, emocionado. Espero que sim. O mundo precisa de mais pessoas como você, Lorena. Nas semanas que se seguiram, o vínculo entre eles cresceu. Não era apenas médico e paciente, era algo maior. Um tipo raro de conexão que nasce da dor e floresce no cuidado. Antes de receber alta, Lorena entregou a ele um desenho. 2 corações unidos por uma linha vermelha. Um jaleco branco em cada lado. Dr. Henrique guardou o papel no bolso e disse: Nunca perca isso que você tem. Essa força, essa luz. Lorena voltou para casa com um coração novo e com um propósito plantado em silêncio dentro dela. O tempo passou. Lorena cresceu saudável, mas a cicatriz no peito nunca a deixou esquecer o que havia vivido. Mais do que uma marca no corpo, era uma lembrança constante de que a vida é frágil e preciosa. A cada aniversário, ela mandava uma carta para o hospital. Escrevia com letra ainda infantil, agradecendo ao doutor que salvou meu coração. Às vezes, enviava desenhos, outras vezes palavras simples, mas carregadas de emoção. Dr. Henrique respondia sempre, uma linha, um cartão, um sorriso entre linhas. O vínculo entre eles seguia vivo, mesmo à distância. Na adolescência, quando muitos ainda não sabem o que querem da vida, Lorena já tinha certeza. Queria vestir o jaleco, queria estar do outro lado, queria salvar alguém como ela foi salva. Quero ser médica, mãe, disse um dia, olhando nos olhos dela. A mãe sorriu, emocionada. Sabia que aquele desejo vinha do lugar mais puro, da gratidão. Mas o caminho não seria fácil. Lorena estudou em escola pública. Tinha poucos recursos, mas muita determinação. Pegava ônibus lotado para o cursinho, voltava tarde, dormia poucas horas. Os livros eram emprestados, os cadernos reaproveitados. Mas a fé. Essa era nova a cada dia. Cada vez que pensava em desistir, lembrava dos olhos firmes de Dr. Henrique naquela sala de hospital. Você tem chance. Vamos lutar. Agora era a vez dela de lutar. Lorena segurava o celular com as mãos tremendo. Era o dia da lista. O resultado do vestibular. Anos de esforço, noites mal dormidas, livros rabiscados, lágrimas escondidas. Tudo se resumia àquele momento. Ela respirou fundo, clicou no link e procurou seu nome. E lá estava. Lorena Ferreira. Medicina. Aprovada. Ela caiu no chão, mas dessa vez foi de joelhos, chorando de alegria. A mãe correu da cozinha, o pai apareceu com os olhos marejados. O grito que saiu da garganta dela foi o mais sincero que já havia dado na vida. Eu consegui, mãe! Eu vou ser médica! Foi ali que seu sonho deixou de ser apenas uma promessa. Era realidade. Alguns meses depois, no primeiro dia de aula, Lorena vestiu o jaleco branco. Sentiu o tecido sobre os ombros como um manto sagrado. Não era só uma roupa, era um símbolo, uma herança. Um lembrete da menina que um dia lutou pela vida e agora estava pronta para salvar outras. No espelho do banheiro da faculdade, ela se olhou com atenção. Tocou a costura no peito exatamente onde havia a cicatriz da cirurgia. Sorriu. Agora é a minha vez. Durante as primeiras aulas, ela escutava tudo com brilho nos olhos. Queria aprender cada detalhe. Lembrava de cada gesto do doutor.
Henrique, cada palavra, cada toque humano que a havia confortado anos atrás. E no fundo imaginava o dia em que ele veria ela assim, de jaleco, com um crachá no peito, pronta para fazer a diferença. E esse dia estava mais perto do que ela imaginava. O auditório estava cheio. Pais, mães, amigos, professores, todos prontos para testemunhar um dos dias mais importantes da vida de quem escolheu cuidar do outro. Lorena estava entre eles. De jaleco branco, com o rosto iluminado por uma alegria serena, segurava seu diploma com firmeza. Os anos de esforço, os plantões cansativos, as noites chorando sobre livros, tudo havia valido a pena. Ela era oficialmente médica. A cerimônia seguia entre discursos e aplausos, mas, por dentro, o coração dela estava inquieto. Faltava algo, ou melhor, alguém. Quando chamaram seu nome para receber o diploma, Lorena subiu devagar, respirando fundo. Ela não conseguia ver muito além das luzes fortes do palco, mas, ao descer os degraus, ouviu uma voz familiar. Eu disse que você tinha chance. Ela congelou por um segundo, virou o rosto e lá estava ele. Dr. Henrique com os cabelos mais brancos, o sorriso contido e os olhos marejados, de pé, aplaudindo. Lorena desceu correndo e o abraçou com força. O mundo ao redor desapareceu. Era como se estivessem de volta àquele quarto de hospital, anos antes, mas agora com os papéis trocados. Você veio, sussurrou ela com a voz embargada. Claro que vim. Nunca duvidei que chegaria até aqui, respondeu ele, enxugando discretamente uma lágrima. O abraço deles foi o ponto alto da cerimônia. Algumas pessoas choraram, outras bateram palmas de pé, mas ninguém ali sabia, com a profundidade que só eles sentiam, o que aquele momento significava. Era o reencontro entre quem salvou e quem decidiu salvar. A sala era pequena, iluminada por uma luz suave que entrava pela janela. Sentada em uma poltrona azul, Lorena escutava com atenção os pais de uma menina de 5 anos. Eles falavam com a voz trêmula, carregada de medo. A filha havia desmaiado na escola. O coração dela apresentava alterações. Tudo era recente, assustador, confuso. Lorena respirou fundo, olhou para a pequena paciente e sorriu com doçura. Vai ficar tudo bem. A gente vai cuidar dela. Eu prometo. Foi quando percebeu. Os olhos da menina lembravam os seus. Havia ali o mesmo brilho e a mesma angústia que um dia ela mesma carregou. Naquela tarde, após os exames, Lorena caminhou pelos corredores do hospital e parou diante de um espelho. Tocou o crachá no peito, leu em silêncio. Dona Lorena Ferreira. Cardiologia pediátrica. Ela fechou os olhos por um instante. Lembrou do dia em que caiu no pátio da escola, do som da sirene da ambulância, da voz da mãe em desespero, da mão firme de um médico dizendo: ela tem chance. E agora ali estava ela, de pé, firme, no mesmo lugar onde a vida quase escapou, oferecendo esperança para outras. A medicina salvou minha vida, mas foi o amor que me fez voltar. Lorena entendeu, naquele dia, que o ciclo havia se fechado e, ao mesmo tempo, estava apenas começando.